meu nome é Fabrícia Carla, sou professora de língua portuguesa. Neste vídeo, nós iremos trabalhar com a correção das atividades para o PET 2 do ensino fundamental para o 7º ano. Neste vídeo, a correção da semana 3. Então, vamos lá? Então, aí na questão número 1, ele vai trazer alguns trechos que foram retirados do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra aí da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa obra? Então, o livro Quarto de Despejo, ele foi um livro formado por 20 diários que foram escritos por sua autora Carolina Maria de Jesus entre 15 de julho de 1955 e 1º de janeiro, e foi publicado em 1960, com uma edição aí e a publicação realizada pelo jornalista Audálio Dantas, que estava ali visitando a comunidade carente do Canindé, que era a favela em que a autora residia, ali em São Paulo, e ele se interessou então pela história da Carolina. A obra, ela foi escrita há mais de 60 anos, porém, ela continua atual nos dias de hoje, pois vemos que os mesmos problemas relatados em seus diários, eles ainda são reais no nosso tempo, que são a fome, falta de moradia, condições precárias de vida. Quarto de Despejo, ele foi o maior sucesso da autora. Teve mais de 30 mil exemplares vendidos na sua primeira edição, foi traduzida para 13 idiomas e foi distribuída em mais de 40 países, sendo comentado até por grandes escritores da época, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira, que ficaram encantados pela forma como Carolina escrevia ali sobre a sua realidade cotidiana. Agora vamos falar um pouquinho sobre a autora desse livro, né? A Carolina Maria de Jesus. Então, Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Ela era neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Porém, ela conseguiu estudar até a 2ª série. Mesmo ela tendo pouca escolaridade, isso não diminuiu o seu gosto pela leitura e pela escrita. Ela vai sempre ser retratada como uma pessoa que estava sempre lendo e sempre escrevendo, tanto que o sonho dela era publicar um livro. A autora relata nesse livro o seu dia a dia na favela e a sua luta para sobreviver, buscando aí sozinha sustentar seus 3 filhos, Vera Eunice, João José e José Carlos. Durante a edição do livro, o jornalista que auxiliou ela a publicar, ele vai escolher manter a forma de escrita utilizada nos diários, que são aí um reflexo dessa pouca escolaridade que a autora possuía, mas que não impede a realização do seu sonho de publicar esse livro e da sua busca aí por essa vida melhor. A autora, ela falece em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 1977. Apesar de ter publicado esse e outros livros, ela morre aí com pouca visibilidade no mercado literário. Porém, hoje, com essa visibilidade dos menos favorecidos e dessa possibilidade dessas pessoas estarem estudando, estarem buscando conhecimento aí nos nossos dias atuais, a obra dela se torna mais do que nunca atual e mais do que nunca aí retrata aí a busca de uma pessoa por realizar seus sonhos, por não se deixar abater pelas dificuldades e sempre aí está em constante aprendizado. Então, esse aqui do lado é um trechinho do livro, né? Que ela fala que esteve revendo os aborrecimentos que teve naqueles dias. Suporto as contingências da vida resoluta. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Então, ela está falando aí desse processo criativo, né? Desse processo de viver, que você tem que ter paciência, você tem que ter calma, esperar que um dia tudo vai dar certo. Então, é um livro muito bom. Quem tiver oportunidade aí, faça a leitura desse livro. Busque conhecer, porque é uma história muito bonita. E nessa atividade a gente vai ver alguns trechinhos da obra dessa autora mineira aí. Vamos lá?
Então, os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus, que a gente conheceu um pouquinho sobre a vida e a obra dela. Então, leia e faça o que se pede. Então, no fragmento é o seguinte: o meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Então, ele traz um trechinho em que ela explica a condição de vida que ela tem. Que ela fala que ela não é descontente com a profissão que exerce. Ela é a profissão que dá o sustento para ela, né? Mas que ela tem esse desgosto de morar naquela favela, num lugar que dá pouco recurso, num lugar ali que a condição de vida é muito precária ali. É uma favela que existia na margem ali do rio Tietê. Então a gente percebe aí que as condições são muito precárias. E pede para você fazer como a Carolina, né? Você vai aí contar qual que é seu maior sonho. Então, ela tem o sonho de andar limpinha, de usar roupas de alto preço, ter uma casa boa, né? Então, ela quer uma vida melhor. O sonho dela é ter uma vida melhor. Então, ele pede que você pense, reflita e conte aí qual o seu sonho. Então, é uma resposta pessoal, cada um aí vai ter esse sonho. O meu sonho hoje é ter também uma casa própria. Então, eu acho que eu estou trabalhando para conseguir isso. Então, o sonho, ele serve para te dar esse impulso, né, para você consegui-lo. Mas você tem que lutar e batalhar para chegar até a realização desse sonho. Então, coloca aí embaixo nos comentários, conta pra gente qual que é o seu maior sonho. Na próxima questão, a autora traz aí que todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Então, ela está falando aí que a leitura é um ideal para ela, é algo que ela gosta muito, é algo que ela traz aí como uma coisa importante na vida dela. E para você, a leitura é um hábito que é constante em sua vida? Explique. Então, também é uma resposta pessoal. Você vai responder aí se você gosta de ler, se você tem esse hábito de leitura no seu dia a dia. Eu amo leitura. Para mim, a leitura é sim um hábito. Eu adoro livros, eu adoro ler, estou sempre lendo. E sempre foi assim, desde a minha infância, desde que eu aprendi a ler, os livros para mim sempre foram um mundo mágico, uma forma assim de eu conhecer outros lugares, outros mundos, de eu viajar sem sair do lugar. Então conta aqui para mim nos comentários. Você gosta de ler? E quais livros você mais gostou? Então, na próxima questão, ele traz mais um trechinho. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Ele está aí afirmando, né, que isso é uma coisa presente. Então, escreva o que você sabe a esse respeito. Então, se a gente for olhar nas notícias, o dia a dia aí, jornais, noticiários, a gente vai perceber que a fome, a miséria, essa falta de recursos, ela é algo que acontece no nosso dia a dia. Então, converse aí com seus pais responsáveis, com seus colegas, professores através aí das mídias sociais, troquem uma ideia sobre esse assunto e depois você vai escrever o que você sabe a respeito aí da fome, né? Dessa falta de alimento aí que muitas pessoas da nossa sociedade passam por ela. Então, a gente vê diariamente, né, essas notícias sobre a fome e essa falta de recursos. Então, monte sua resposta em cima dessas informações que você consegue aí. Então, na próxima questão, traz mais um trechinho aí do livro. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos.
Então, é um trechinho que ela fala dessa pouca condição de vida, né? As pessoas ficam desempregadas, não têm condições de se manter e elas vão ali para o lixo para tentar encontrar ali algo que ajude-as a sobreviver. Então, ele pergunta, com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil? Na realidade, ele afirma, né? Relate o que você sabe sobre esse assunto. Então, você vai falar sobre esse assunto do desemprego. Então, aí, com essa pandemia aí do coronavírus, a gente vê diversas notícias sobre o desemprego, sobre empresas que estão fechando suas portas, que estão falindo. Então, pense, converse com seus pais responsáveis e reflita aí sobre o assunto. E depois, faça aí sua resposta. Então, com esse isolamento social, a gente vê que muitas empresas vão ter o faturamento reduzido. Com isso, precisam realizar a redução em seu quadro de funcionários. Então, essa atitude ela tem sido frequente. E esse fato ele aumenta o número de desempregados em nosso país e também no mundo. E vai transformando essa crise na saúde também em uma crise econômica. Então, e para a nossa próxima questão, nós vamos fazer a leitura de um texto dramático, que se chama Tu Pra Lá, Tu Pra Cá, do autor Arthur Azevedo. Então, aí a gente tem duas personagens, que é o Lousada, um sujeito, né, um senhor de meia idade, e Carolina, que é uma mulata gorda. Lousada, ó Carolina, pusestes ao sol a cartola e a sobrecasaca? Carolina, sim, senhor. Vai buscá-las. Carolina trazendo os objetos perdidos. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Lousada. Vou à central receber o Pena. Carolina. Que Pena? Lousada. O futuro presidente da República. Carolina. O senhor conhece ele? Lousada. Se o conheço. Ora essa. Tratamo-nos por tu. Carolina, saia daí, seu Lousada, deixe de prosa. Lousada, de prosa como? Carolina, faz 4 anos que o senhor foi a Centrar, recebeu Rodrigo Arve. E também, nessa ocasião, me disse que tratava ele por tu. Lousada, e então? Carolina, ora, naquele dia em que a gente foi nas regatas de Botafogo, o Rodrigo Arve passou juntinho de nós. O senhor fez uma grande barreteada e ele nem como coisa e foi passando. Quá, não acredito que o senhor trate ele por tu. Lousada, estás enganada. O Chico não me viu. Nessas festas não vê ninguém. Além de ser míope, é muito encalistrado. Então, quando ouve tocar o hino, é uma desgraça. E no momento em que ele passou para entrar no pavilhão, estavam tocando o hino. Carolina, e o senhor, por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Lousada, não cumprimentei o homem, cumprimentei o presidente da República. Carolina, ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Lousada, já te disse que o hino... Mas, quando não fosse, esses homens, quando grimpam as altas posições, esquecem-se naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, quem há de ser? Cardoso da Botica. Ele e eu tratamo-nos por tu, não é? Pois bem, faze o Cardoso presidente da República e verás. Se queres conhecer o vilão... Carolina, sim, o Cardoso da Botica o senhor trata por tu. Mas o Rodrigo Arve não. Lousada, ó mulher, o Chico e eu, no tempo da monarquia, éramos tu pra lá, tu pra cá. Carolina, então o Chico é muito ruim, porque o senhor ainda não tem um bom emprego, e não é por não pedir. Lousada, olha, talvez ele não me servisse, justamente por sermos íntimos. Os amigos do chefe do Estado estão sempre de mau partido, porque com os amigos não há cerimônias, e são eles os sacrificados. Se eu não tivesse tanta familiaridade com o presidente da República, a estas horas estaria bem colocado. Carolina, nesse caso, o senhor não arranja nada também com o Pena.
Lousada, por quê? Pois não trata ele por tu? Lousada, é certo, mas não há regra sem exceção. Deixe estar que logo, quando ele saltar do trem, hei de achar meio de lhe segredar ao ouvido. Afonso, meu velho, não te esqueças de mim. Então foi tirado aí do livro Teatro a Vapor, do Arthur Azevedo, publicado pela editora Cultrix em 77. Então vamos lá para as nossas perguntinhas. Então, para a gente poder iniciar aí, vamos passar primeiro pelo vocabulário. Então, tem algumas expressões e palavras que são aí mostradas no texto para que a gente possa entender melhor a história. Então, deixa de prosa é uma expressão popular que nessa época queria dizer não mente, não inventa, não conta história, né? Fala a verdade. Cartola é um chapéu alto, né? Como aqueles de mágico. Nessa época, todos os homens usavam chapéu. Então, usar uma cartola era assim muito chique, era muito visado, assim, quem era de alto status, quem usava cartola. A sobrecasaca é uma peça elegante do vestuário masculino. Então, era um casaco que se abotoava até a cintura, com abas que rodeavam o corpo. Hoje não se usa mais, já caiu aí em desuso na moda. Barretada, né? É a ação de tirar o chapéu, de descobrir a cabeça para cumprimentar, né? Então, era uma mostra aí de respeito pela outra pessoa, você tirar esse chapéu. Encalistrado, é aquela pessoa tímida, envergonhada. Grimpam, alcançam, sobem, escalam, sobem de posição social. A botica é a nossa farmácia de hoje em dia. Então, no número 2, ele vai trazer duas anotaçõezinhas. A primeira, falando sobre a variação social. Então, ele fala que ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa, sua bagagem cultural e seus interesses. Então, essa variação social aqui, ela diz respeito à língua. Então, a língua, ela vai variar de acordo com a variação social daquela pessoa. Então, os grupos sociais, o local que ela ocupa na sociedade, faz também que haja diferenciação na forma de pronunciar a língua. E o preconceito linguístico, que ele vai ocorrer quando a pessoa não entende o que é variação linguística e ela vai excluir a outra pessoa, vai tratar mal a outra pessoa muitas vezes, fazendo aí um preconceito por esse falar diferente. Porque a gente sabe que o português padrão, aquele utilizado corretamente, de acordo com as normas gramaticais, ele é tido como algo da classe mais prestigiada da sociedade. Então, ele é ligado a esse prestígio. Quando uma pessoa fala diferente disso, muitas vezes ocorre esse preconceito de achar que a pessoa, por não conseguir falar o português corretamente, ela é menos importante que uma pessoa que o fale. E na 3, ele vai trazer aí então a pergunta. Pede para você responder com base no texto, esse texto dramático aí, e para você descrever como você imagina Lousada e trazer detalhes aí baseados na leitura do texto. Então, depois de ler o texto, a gente percebe que ele é um homem de meia idade, isso traz lá nas marcações cênicas, né? Que tem uma maneira de se vestir bem elaborada, né? A gente vê que ele se veste bem aprumado, né? Bem bonitão, né? Ele gosta de se gabar, né? Que ele possui conhecidos poderosos, que é uma pessoa influente, né? Ele gosta de contar vantagem. E na letra B, pede para você descrever como é que você imagina a Carolina e trazer detalhes baseados no texto também. Então, também na marcação cênica, ele traz ali que a Carolina é uma mulata gorda. Então, dois termos aí sendo utilizados de forma pejorativa, né? Que mulata seria aí essa mistura, né? Filha de mãe branca e pai negro, ou vice-versa, né? Mas é uma forma pejorativa de você chamar a pessoa que tem essa filiação. E gorda, né? Tá se referindo aí que é a forma estética dela, né? Então, hoje são termos considerados aí pejorativos, utilizados para caracterizar a personagem.
Então, a gente vai demonstrar que ela tem um nível social diferente do Lousada. E ela é sua empregada, porém, é uma pessoa muito esperta. A gente vê ali que ela não se deixa enganar pelo Lousada. Ele tá querendo ele se gabar, que possui conhecidos, mas ela tá vendo ali que ele tá só contando vantagem. Na letra C, podemos identificar no texto pelo menos 2 variações linguísticas. Pede para você dizer quais são e exemplificar com fala dos personagens. Então, vamos lá. Então, a gente encontra no texto variantes linguísticas representantes da variedade padrão na fala do Lousada. Então, esse português considerado correto e que segue as normas gramaticais. Então, temos aí como exemplo aí várias falas do Lousada durante todo o texto. Eu tirei 3 aqui para exemplificar. Então, temos aí, ó Carolina, pusestes ao sol a cartola e a sobrecasaca? Vai buscá-las. Então, temos aí um português correto, né? Uso de pronome, de verbo aí, do tempo verbal, tudo certinho. Temos também aqui, vou à central receber o pena. Então, são exemplos aí da fala do Lousada que usa a variedade padrão. E temos também a fala da Carolina, que ela vai ser exemplo da variante coloquial, essa variante que não se preocupa com essas normas gramaticais, que seria essa forma natural de falar, como a gente usa no nosso dia a dia. Então, vai ser aí as falas da Carolina, ó, sim, senhor, o senhor conhece ele, e o senhor, por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Sim, o Cardoso da Botica, o senhor trata por tu, mas o Rodrigo Arve, não. Então, a gente percebe bem aí que é bem nítida, né? A diferença da fala dos dois. Na letra D, qual dos 2 personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico? Por quê? Então, a gente percebe aí que a personagem Carolina pode e chega a sofrer preconceito, né? Até por parte do escritor, pois a descrição do texto dramático, quando trata-se dessa personagem, ela é pejorativa. E a sua forma de falar, muitas vezes, vai ser ligada à classe mais humilde, considerada iletrada, por ter esse distanciamento da língua padrão, que é associada à classe dominante. Então, vamos lá para o número 4. Porque é importante que as falas, rúbricas, indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens. Então, a importância está no auxílio que essas indicações fazem na reprodução das cenas e na história. Então, elas servem para retratar bem o contexto e as personagens e a forma como elas devem ser encenadas. Número 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado discurso direto ou indireto para introduzir as falas? Então, a gente tem aí o discurso dramático apresentado neste texto vai ser o diálogo, que é aquele em que 2 personagens estão conversando. Além deste, dentro dos textos dramáticos, nós temos o monólogo, que é quando uma única personagem vai ali estar falando sobre si mesma durante uma conversa. E nós temos aí os apartes, que é quando tem aí dentro do texto um pedacinho que o personagem vai falar dos seus pensamentos ou do seu sentimento, que vai falar diretamente para a plateia. E para introduzir as falas, a gente vai usar o discurso direto, que vai ser aquele onde a fala é introduzida por meio de travessões. As próprias personagens vão falar aquilo que querem dizer. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, pois assim você sempre vai ficar por dentro de todas as novidades. Beijos e até a próxima videocorreção!